Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã para meditarmos na palavra de Deus e também orarmos por nossas famílias. Sim, e hoje o texto que vamos compartilhar com vocês é Isaías, capítulo 42, que fala sobre o servo do Senhor. Essa palavra, na verdade, é uma das palavras-chave do livro do profeta Isaías, apontando para Jesus como Messias, que seria um servo sofredor. Ele iria vir para trazer as boas novas, para anunciar justiça, reconciliar os homens com Deus, mas isso como um servo de Deus, aquele que estava abrindo mão da sua glória e do seu conforto para pagar o preço necessário e assim sofrer até a morte e a morte de cruz. Nós vamos ver como esse texto vai de forma um pouco mais forte, mostrar sobre esse servo algumas características do seu ministério, e é lindo. Por isso o profeta Isaías é considerado o profeta messiânico, porque ele falou de Jesus 8 séculos antes de Jesus vir à Terra, de maneira própria, de maneira detalhada. Uma das características que nós vamos ver no verso 3 desse texto de Isaías 42 é que Jesus, em seu ensino, ele não usava de sensacionalismo, de gritos, de seja o que for para aparecer. Pelo contrário, à medida em que Jesus ensinava as boas novas do reino de Deus, ele fazia de maneira suave. À medida em que ele curava os enfermos e realizava milagres, ele pedia às pessoas que nem mesmo contassem quem ele era, porque ele sabia que os fariseus estavam procurando-o para matar. Em Mateus capítulo 12, o evangelista utiliza exatamente esse texto de Isaías 42, está lá em Mateus capítulo 12, quando o evangelista menciona: isso foi para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías. E menciona que Jesus não ensinaria como quem fala alto nas ruas, como quem grita, mas de maneira suave. Ele traria a mensagem das boas novas e os milagres que cada pessoa necessitava. Nós cremos que ao mesmo hoje o Espírito Santo fala aos nossos corações, nos lembra as palavras de Jesus, nos revela o coração do Pai de maneira suave, de maneira pessoal, como nós podemos compreender bem, e Ele vai realizar também em seu favor, nós cremos, os milagres necessários. Por isso vamos ler Isaías 42 e ao final dessa leitura queremos orar pela sua vida e pela sua família. Sim, então vamos orar pedindo a Deus para abrir o nosso entendimento e nos ensinar através dessa palavra tão linda que revela Jesus, que mostra Jesus, o Messias, aquele que vem para nos libertar, para nos salvar. Amém. E um servo de Deus. Então vamos orar e que nós possamos ter esse coração também de servo, disponível a Deus, em nome de Jesus. Pai, sim, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua verdade, obrigada porque o Senhor tem a tua palavra para nos ensinar, nos direcionar e mostrar os teus caminhos. Eu peço que em nome de Jesus, que ao ler essa palavra nós possamos ver Jesus, ver quem Ele é em nossas vidas e receber hoje um renovo, receber hoje uma novidade de vida, receber cada dia o Senhor tem, Pai. O Senhor renova cada manhã as Tuas misericórdias, o Senhor nos renova cada manhã, então que nós possamos receber a porção nova, Pai, o que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Continua movendo, Pai, nos Seus profetas, para que nós possamos receber da Tua palavra, assim como Isaías declarou tantas coisas e o Teu ministério profético continua, Pai, até hoje, agindo, que o Senhor possa trazer realmente sobre as nossas vidas tudo aquilo que é profético, tudo aquilo que é direção, tudo aquilo que é palavra, Pai, do Senhor a respeito das nossas vidas, a respeito das nossas famílias. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diz assim, então, acompanhe conosco a leitura de Isaías capítulo 42. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que se estabeleça a justiça na terra. E em sua lei as ilhas porão a sua esperança. Nós já vimos que essas ilhas falam de povos, grupos de pessoas que iriam crer em Jesus. Não que exista algo errado, não que não seja apropriado gritar, como alguns pregadores falam, mas o profeta Isaías está anunciando uma característica do Senhor Jesus,
foi confirmada pelo evangelista Mateus ao mencionar esses textos, que o Senhor Jesus ensinava de maneira suave. Ele não gritava, ele não fazia sua voz ser escutada de longe nas ruas. Jesus ensinava de maneira suave, porque sua justiça, como diz esse texto, é verdadeira. A sua autoridade era real. Então ele não precisava forçar a barra, ele não precisava usar de artifícios, ele simplesmente anunciava as palavras de Deus de maneira suave. E o Espírito Santo ia trazendo o convencimento, a transformação de vida necessários. Vamos seguir lendo sobre esse servo do Senhor. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Que lindo! Não há dúvida de que essas palavras se aplicam ao Messias de Israel, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Quem abriu os olhos do cego, como Jesus fez? Quem serve a sua vida como uma luz para os povos, para quem nós podemos olhar e a quem nós podemos seguir para viver dias melhores? Quem, como diz aqui, livrou pessoas da escuridão, como o apóstolo Paulo escreveu, que ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Sim. Em Jesus. Certamente, o profeta Isaías está anunciando a pessoa de Jesus, mesmo séculos antes dele nascer. E aqui adiciona os gentios também, que não era só para o povo ali de Israel, mas Exato. Isso se estendia a todos nós. Então, ele já tem profecias a respeito de Jesus através dessa expansão do ministério dele também. Sim, para cada pessoa, inclusive para a nossa família e para a sua família. Verso 8 diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Cantem ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde os confins da terra. Vocês que navegam no mar e tudo que nele existe, vocês ilhas e todos os seus habitantes, que o deserto e as suas cidades ergam a sua voz. Regozijem-se os povoados habitados por Quedar. Cante de alegria o povo de Selá. Gritem pelos altos dos montes. Deem glória ao Senhor e nas ilhas proclamem o seu louvor. O Senhor sairá como homem poderoso e como guerreiro despertará o seu zelo. Amém. Com forte brado e seu grito de guerra, triunfará sobre os seus inimigos. O profeta segue dizendo em estilo poético: Fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado, mas agora, como uma mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Arrasarei os montes e as colinas e secarei toda a vegetação. Tornarei rios em terra seca e secarei os açudes. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei, não os abandonarei. Mas retrocederão em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas. A Bíblia é tão clara e repete tantas vezes essa vergonha, essa maldição, algo muito sério que há para aqueles que confiam, que têm valor em imagens esculpidas. Isaías 42:17. Mas retrocederão em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos: vocês são nossos deuses. E aí, de forma curiosa, o profeta Isaías começa, a partir do verso 18, a falar do servo, usando exatamente a mesma palavra hebraica para servo, mas é óbvio que ele muda o seu discurso de quem ele falava antes sobre Jesus, e agora ele começa a falar sobre o povo de Israel, que mesmo ouvindo o seu mensageiro, não o ouve, que mesmo vendo a sua luz, não o vê, e se torna como que
inerte a mensagem e a palavra de Deus, a cegueira de Israel. Ouçam surdos, olhem cegos e vejam. Quem é cego senão o meu servo, e surdo senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como o servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Foi de agrado do Senhor, por amor de sua retidão, tornar grande e gloriosa a sua lei. Mas este é um povo saqueado e roubado. Foi apanhado em cavernas e escondido em prisões. Tornou-se presa, sem ninguém para resgatá-lo. Tornou-se despojo, sem que ninguém o reclamasse, dizendo: devolvam. Qual de vocês escutará isso, ou prestará atenção, muita atenção no tempo vindouro? Quem entregou Jacó para tornar-se despojo e Israel aos saqueadores? Não foi o Senhor contra quem temos pecado? Pois eles não quiseram seguir os seus caminhos, não obedeceram à sua lei. De modo que ele lançou sobre eles o seu furor, a violência da guerra. Ele os envolveu em chamas, contudo, nada aprenderam. Isso os consumiu e ainda assim não levaram a sério. Aqui está mostrando a postura do povo de Israel, mas amanhã nós vamos ler Isaías 43, que foi muito lindo, eu estava vendo, que começa assim: mas agora diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Então Deus vai começar com uma nova narrativa, mesmo o povo estando todo endurecido, não estando ouvindo, tendo feito todas aquelas coisas. Amanhã no Isaías 43 nós vamos ver, continuando essa profecia, as palavras de Deus em relação ao povo dele. E é um texto muito especial para nós, né, meu amor? Muito lindo. Pode falar. À medida em que nós aceitamos ler esses textos, são textos um pouco mais longos, alguns de entendimento um pouco mais difícil, mas nós pedimos ao Espírito Santo entendimento, como sempre fazemos antes de orar, e nós começamos a ver a relação dessas profecias com outros textos nas Escrituras, como Mateus capítulo 12, que eu quero ler também alguns versos para vocês, vai nos mostrar um pouco mais do coração de Deus, vai nos mostrar áreas profundas, vai despertar em nós fé genuína e discernimento espiritual para quando você vir uma situação, ou quando você tiver um sonho, ou quando você tiver que tomar uma decisão, você ter uma perspectiva do coração de Deus para compreender melhor os aspectos espirituais. Olha o que o evangelista Mateus, por exemplo, ao ver Jesus ensinando as multidões de maneira tão suave, como eu disse, cada vez mais, à medida em que eu quero aprender a pregar a palavra de Deus, eu quero pregar como Jesus e como os apóstolos, eu vou buscar na palavra de Deus e eu não encontro Jesus gritando, eu não encontro Jesus usando de artifícios, mas com a sua própria vida, com autoridade verdadeira. Jesus fala de maneira suave, ele simplesmente apresenta as verdades que são inegáveis, que são inquestionáveis, e o Espírito Santo se encarrega de aplicar essas verdades de forma tão suave aos corações das pessoas. Então Jesus ensinava o Evangelho, Jesus curava os enfermos, e Mateus escreveu assim no capítulo 12, verso 14, que os fariseus então saíram e começaram a conspirar para matar Jesus, porque como esse servo surdo, como esse servo cego, eles não estavam aceitando as palavras de Deus. E aí diz no verso 15, Mateus 12, 15, que sabendo disso, Jesus se retirou daquele lugar e muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que estavam entre eles. Ele, porém, lhes advertia severamente que não dissessem quem ele era. E isso aconteceu para cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. E aí o próprio evangelista Mateus menciona esse texto que acabamos de ler de Isaías 42, que eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer, porém nele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Ele não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. No seu nome as nações porão a sua justiça. As nações encontrarão justiça, reconciliação com Deus. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Nós queremos orar pela sua vida, especialmente eu e a Rafa temos pedido por nós, por nossos filhos,
Queremos orar por sua família também, por uma revelação maior do coração de Deus. À medida em que nós recebemos dele sabedoria, à medida em que nós recebemos dele mais comunhão, mais discernimento da voz do Espírito Santo, qualquer problema que esteja diante de você agora, por maior que pareça, vai se tornar tão pequenininho, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que nós podemos pedir ou mesmo pensar, de acordo com o seu poder que opera em nós. Vamos orar juntos, então? Sim. Pai, nós te damos graças pela sua grandeza, pelo seu amor leal, Sim, Pai, pelo seu tu és. eterno plano de Sim, salvação, sua sabedoria insondável, tão acima dos nossos próprios pensamentos, Aleluia. pelos seus caminhos bem mais altos que os nossos. Nós te louvamos.